começaremos na ordem inversa, ou seja, a partir do caos, porque o nosso objetivo é ir revertendo a situação até chegarmos na situação de estresse, e lá a gente vai verificar que o problema não é exatamente o estresse, e sim a situação que causa o estresse. E geralmente essa situação ela é causada por problemas que você enxerga, muitas vezes de forma equivocada. Ou seja, você não enxerga exatamente o problema, você enxerga a consequência do problema, e essa diferença é o que faz com que o estresse aconteça. Justamente porque ao invés de atacar o problema, você ataca a consequência. Em outras palavras, você fica enxugando gelo e o problema continua, e isso que vai gerando estresse. Mas no momento oportuno a gente chega lá. Nesse momento a gente vai focar justamente na questão do caos, onde a situação já saiu do controle, seria a situação mais extrema, e depois a gente vai regredindo cada uma dessas situações. Para isso, a gente vai apresentar uma ferramenta de mapeamento de processo, que certamente será muito útil para você reestruturar e reorganizar a situação que, nesse caso, está totalmente fora do controle. O mapeamento de processo é extremamente importante, independente do porte de empresa, independente do ramo, tá? Importantíssimo. E a gente vai partir do princípio que você não tem nada documentado, tem poucas coisas documentadas, e na situação em que encontra-se o caos, vamos dizer na área administrativa, ou na área de reposição, ou na área de produção, independente do seu ramo, você vai avaliar e levar em considerações essas etapas que eu vou te passar a seguir, né? Lembrando que ela é dividida em 4 etapas. No primeiro momento a gente faz o levantamento, no segundo faz a execução, que é o mais importante, a partir do levantamento. Depois a gente faz a documentação dos pontos principais e finalmente a gente faz só o monitoramento. Aí vem aquela situação, mas eu trabalho sozinho, preciso fazer? Claro, precisa sim, mas a gente vai usar o bom senso, você não vai deixar de trabalhar para ficar documentando. Entretanto, é importante sempre que possível deixar documentado, porque a partir do momento em que chegar uma segunda, terceira pessoa para trabalhar com você, não precisará mais perder tempo explicando detalhe por detalhe. Você terá algumas coisas documentadas, ou em vídeo, ou em manual, ou até no caderno mesmo, alguns pontos principais que vão te auxiliar a passar informação para que essa outra pessoa possa te ajudar. Até porque você está na prática, então você vai começar a criar um nível diferente, e se você não documentar para passar para outras pessoas, você vai ficar com um nível muito distante daquela pessoa que está chegando, digamos assim, crua no seu negócio. Até ela pegar o ritmo, vai ocorrer muito desgaste da sua parte, porque é como se você tivesse a 100 por hora, a pessoa chega a 10 km por hora. Vai travar você o tempo todo, ou você vai puxar demais dessa pessoa, ou ela não vai conseguir te acompanhar e vai criar um certo conflito. Então isso é bem importante você aplicar, independente de estar no caos. Nesse caso a gente vai aplicar para resolver a questão do caos, ou pelo menos te dar condições de deixar muito mais tranquilo, e a partir daí a gente passar para o ponto em que você eventualmente estaria desorientado. A gente vai prosseguir e naturalmente é um processo que é um pouco chato, é desgastante, mas garanto que no final das contas ele se torna muito menos desgastante do que a situação caótica e os estresses causados por ela. Porque depois de documentado, você começa a sentir o poder do controle. E quando você começar a aplicar isso em várias áreas, você vai gradativamente assumindo o controle. E ao chegar na etapa de desorientação, que é a etapa posterior, no nosso caso porque estamos indo no sentido contrário, a desorientação é um pouco melhor do que o caos. E lá a gente vai ter ferramentas também para você identificar por onde começa. Nesse momento, a preocupação é pelo menos mapear o que está acontecendo, mapear os processos principais, e a partir disso a gente tem como tomar algumas ações. Vamos partir para a etapa 1, que é a de levantamento. Eu vou passar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi e usei aqui. Eu nunca vi, pode ser que exista, nunca vi em lugar nenhum. Criei considerando a nossa vivência aqui e tem nos ajudado muito. Eu vou compartilhar aí com vocês na tela. Então, isso que vocês estão vendo é o que a gente utiliza para fazer o levantamento. Você pode dar um print e, se precisarem, preferirem que eu disponibilize de repente em PDF, é só solicitar pelos comentários aí que a gente providencia. Com essa ferramenta, o que a gente vai fazer? A gente vai separar nessas 3 situações, e para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar os processos chaves. Então você vai pegar da sua área, não vai detalhar 100% das coisas, você vai pegar aqueles processos chaves, por exemplo, em um checkout de supermercado. A gente vai entender ali, baseado nos erros, digamos que esteja ocorrendo muito erro no recebimento de cartões. Então a gente vai entender aquilo ali como um processo chave, porque a gente vende muito em cartão e não pode estar tendo erro. E aí a gente vai considerá-lo como um processo-chave. A embalagem, se está funcionando bem, eu vou deixar para um segundo momento revisar aquilo. Eu vou ver onde é que, entre aspas, está doendo mais, para que eu possa considerar isso como um processo-chave, e a partir daí ver se nele existem alguns subprocessos, e a partir dessas dores é que eu vou fazer o mapeamento.
Durante essa fase do levantamento, duas observações são importantíssimas. A primeira é considerar a equipe que está envolvida. Por exemplo, no caso lá do checkout, eu preciso ouvir os operadores de caixa, na visão deles, de onde está vindo o problema e qual seria a solução na visão deles, o que está faltando ali. É importante ouvir porque, às vezes, a pessoa que está de dentro da operação tem uma visão complementar à sua. Isso é a primeira observação muito importante, que é ouvir realmente o pessoal que está envolvido. E o segundo é não se preocupar em ser muito perfeccionista e tentar desenhar demais, porque existe fluxograma, mapa mental, várias ferramentas gráficas que são bonitas e sim, são muito úteis, mas em um outro momento. Nesse levantamento não adianta porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Até porque você está tentando mapear um processo que geralmente não está funcionando bem. Então, quanto mais simples, melhor. Ou marcando pontos, né, marcando ali os tópicos, ou simplesmente fazendo um rabisco ali que você consiga entender uma sequência lógica do que está se passando para poder ser analisado no segundo momento. Seja o mais simples possível nesse momento do levantamento. E aí, como a gente pode ver na ferramenta, você pode especificar ali um responsável pela área ou pode deixar em branco, fica a seu critério. Mas o que importa é você entender o seguinte: eu vou classificar pelo menos os problemas ali em três situações. Eles são funcionais, ou eles estão apenas para serem melhorados, ou eles não têm padrão nenhum. Quando eu coloco ali funcional, é porque ele precisa constar em checklist. É uma coisa que já funciona, mas eventualmente a pessoa está esquecendo de fazer. Partindo do exemplo lá do checkout de um supermercado, digamos que o pessoal não faz o fechamento de caixa ou está esquecendo de lançar algumas coisas. Esquece o fechamento de caixa e deixa para o dia seguinte. A gente pode criar um checklist que seria só um lembrete, ou seja, a coisa já funciona, só que está tendo esquecimento. Então a gente faz um checklist do que é necessário fazer para poder encerrar ali o dia. Isso é um exemplo de processo funcional. E a gente tem outros processos a serem melhorados. Digamos que um embalador, vez ou outra, ele está colocando produtos frágeis na parte de baixo, produtos mais pesados em cima e estragando esses produtos embaixo. Isso gera prejuízo, ou seja, é um processo que precisa ser melhorado. Tem hora que funciona bem, tem hora que não. Aí a gente vai fazer uma revisão daquilo e eventualmente fazer um treinamento para quem está ali executando. E tem a outra situação que são problemas aleatórios, sem padrão nenhum. Pegando a situação do pagamento, digamos que não existe nenhum padrão. Ou seja, cada um recebe de qualquer forma. Pode receber em dinheiro, receber em cartão, receber em cheque, inverter a ordem. Não tem padrão nenhum. O cliente chega para pagar com 2 cartões, de repente um operador resolve passar em um só, na hora de fazer a informação na venda. Supondo que não tem o TEF, né? Se for o TEF, ele não vai ter como fazer isso. Mas só a nível de exemplo. E aí, às vezes, o outro operador ele registra como dinheiro. E isso vai causar uma confusão porque não tem padrão nenhum. Então, esse seria o processo mais crítico que vai gerar realmente muito transtorno, muito retrabalho e possivelmente gerar muito estresse até chegar a uma situação mais caótica. Nesse caso específico, sim é que a gente vai começar a ter uma atenção maior porque não tem padrão nenhum e a gente precisa padronizar isso. Só que essa ferramenta que estou apresentando para vocês, ela é simplesmente para você separar em três estágios. O estágio mais simples, só está precisando de uns lembretes ali só para o pessoal seguir. O outro está mais ou menos, é só questão de orientação maior. E tem outro que realmente está uma bagunça total. Então você vai se focar inicialmente nesse que está sem padrão, considerando o impacto que ele tem na empresa. Pode ser que qualquer um dos três tenha um impacto maior, mas aqui você já tem uma separação melhor para poder atuar na segunda fase. Essa primeira da gente foi só o levantamento, agora a gente vai para realmente a parte que resolve, que é realmente a parte importante. Agora na fase 2, que é da execução, e a fase mais importante, que realmente é o que vai fazer acontecer, você já deve ter filtrado na fase 1 ali no levantamento quais os processos principais que você vai atuar. E nesse caso, é importante você, junto com a equipe, ciente do que vocês estão buscando a solução, ou o que vocês estão analisando, buscarem o que a gente chama de gargalo, seria pontos em que está havendo uma interrupção do fluxo natural, que seria o melhor fluxo possível. Qual o problema? É falta de equipamento? É falta de treinamento? O que está ocorrendo que a coisa vem funcionando e num determinado ponto perde o rumo? Esse ponto onde se perde o rumo é o que a gente chama de gargalo e essa fase de execução é mais para identificar isso e fazer a correção. Se é do lado da empresa, que a empresa providencie os recursos necessários. Se é da parte do colaborador, que o colaborador tome consciência, ou seja, treinado para que ele faça a parte dele. Lembre de sempre envolver a equipe, para que a equipe saiba o problema que existe, o que vocês estão tentando melhorar, e a partir daí sim você já vai para a etapa 3, que é a de documentação. E aí você não vai documentar 100% das coisas, mas você vai documentar o mínimo necessário para que as pessoas parem de cometer erro. Se o problema era aquele funcional, você vai fazer um checklist pequeno, pedir até que o pessoal faça, olha, faz aqui um checklist que vai servir de lembrete para todo mundo. Se ele está naquela outra situação,
a serem melhorados, você vai definir ali os padrões mínimos do que deve ser feito, considerando os pontos que estão dando mais problemas. E se não tem padrão nenhum, aí sim é o momento de você criar um fluxo lógico e pode ser junto com a equipe. Isso aí nessa hora da documentação começa de forma simples. Se houver necessidade, você vai detalhando, mas documenta um pouco, deixa a equipe treinar e vai observando. Lembre de considerar a possibilidade de criar até manuais, tá? Mas nesse momento não se preocupe em fazer nada muito perfeito, porque geralmente você vai ter muito problema para fazer e você documentar muito bem um problema só, você vai esquecer o resto. Então vai documentando gradativamente e posteriormente esses resumos eles podem ser agrupados no Word ou qualquer outro programa que consiga armazenar essas informações numa espécie de manual. E aí você vai ter o manual do checkout, manual de produção, manual de recebimento, manual do administrativo, mas isso vai sendo feito por demanda. Não tenta fazer nada muito perfeito agora, senão vai te atrapalhar mais do que ajudar. Só tenta identificar os pontos chaves, documentar o mínimo necessário ali, treinar junto com a equipe e ir monitorando. Lembre de manter ainda a simplicidade nessa documentação, porque ela precisa ser clara e objetiva para que todo mundo consiga entender, inclusive possa ser utilizada para treinamento, né, de outras pessoas. Se você fizer algo muito complexo, tá? Se for um processozinho como esse que eu mencionei de recebimento, você fizer um livro, ninguém vai entender isso aí no início, vai perder muito tempo e no final das contas não vai funcionar. Tá? Isso é gradativamente você vai aumentando a documentação conforme a necessidade. Se realmente o processo é muito específico, você vai criando subprocessos para ir documentando e deixando a coisa cada vez mais clara. Quando a gente fala em documentação, existe até uns documentos chamados de procedimento operacional padrão, mas ele é um pouco engessado também. Ele funciona geralmente depois que você já padronizou. Nesse momento também não se preocupa com isso. Considere também a possibilidade de gravar vídeos, tirar fotos. O que importa é você passar a informação para que a outra pessoa ela consiga entender. Então isso pode ser digitado, pode ser fotografado e pode ser filmado da forma que for mais fácil para que o outro entenda. Seguindo isso que a gente falou, essas três etapas, levantamento, execução e documentação, com certeza você está caminhando para sair do caos. E vai sair muito mais rápido do que se ficasse por tentativa e erro ou aguardando um golpe de sorte. E a quarta e última etapa é importantíssima também, que se refere ao monitoramento constante, a revisão se aquele processo realmente está sendo executado ou testado, para se fazer as eventuais correções. Porque se você não fizer isso, todo o trabalho vai estar perdido. Você fez o levantamento, executaram algumas melhorias, documentou alguma coisa e o pessoal não está colocando em prática. Perder de tempo. Então, nesse monitoramento, se você verificar que não está sendo colocado em prática, tente verificar novamente o porquê. Foi algo que surgiu de melhor, estão fazendo de uma outra forma? Documenta dessa forma, atualiza a informação que não está mais sendo usado, coloca o padrão correto. Outra hipótese é o pessoal realmente ignorar porque querem fazer da forma antiga, que é a forma mais fácil. Cobra do pessoal a postura que da forma antiga estava dando problema e prejuízo e por isso vai ser mudado. A gente precisa implantar, precisa da consciência para que façam da forma que a gente padronizou. E sempre que tiverem sugestões, tragam para a gente avaliar e modificar em conjunto. Mas não dá a opção do pessoal escolher o que fazer, senão você vai estar apenas perdendo tempo e se desgastando sem necessidade, porque você fez um trabalho todinho para no final das contas ninguém usar. Por isso também a importância, tanto levar em consideração a simplicidade quanto a participação da equipe, porque eles envolvidos no processo fica mais fácil eles entenderem o que está sendo buscado e geralmente vai ter um pouco de resistência, porque o pessoal vai tentar fazer o que é mais cômodo, não o que dá mais resultado. E com certeza a sua intenção é que dê resultado e que funcione da melhor forma possível para a empresa e não para agradar A ou B. Com isso a gente encerra e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e peço apenas o seu like e se não se inscreveu ainda, se inscreva. Obrigado, até o próximo.